Muito boa noite, pessoal. Graça e paz. Muito bom estar novamente com vocês. Mais uma live. Chegamos em mais uma live pelo Seminário Batista Livre. Eu sou o pastor Jamierson. Estamos ao vivo aqui pela página do seminário no Facebook, Seminário Batista Livre. Quero louvar a Deus pela sua presença, conforme já anunciado. Todas as quintas ou sextas-feiras, de acordo com a possibilidade do nosso convidado, estamos fazendo a nossa live, uma transmissão ao vivo aqui, através da página no Facebook. Quero agradecer a vocês todos que estão chegando, agora já são 20 horas e 2 minutos. Aquele tempo que você tem, eu peço que você compartilhe essa transmissão o máximo de pessoas possível. Eu também vou, nesse momento, fazer o compartilhamento aqui no grupo dos alunos do Seminário Batista Livre. E hoje com um tema muito interessante sobre inerrância, inspiração das Escrituras, sempre um tema importante, né? A cada dia que passamos, a palavra de Deus é questionada, surge novas polêmicas e como cristãos, teólogos, estudantes, nós temos que estar preparados a responder a razão da nossa esperança, da nossa fé. Então, hoje nós temos também um convidado especial, que é o reverendo Leandro Lima, do André Jumper, e vamos ter um tempo aqui de bate-papo. Eu quero convidá-lo a estar conosco nos próximos aí 60 minutos, ok? Então, pessoal, 30 segundos aí para que você compartilhe a transmissão de hoje. Eu também estou fazendo isso aqui no grupo dos alunos, peço só um minutinho para vocês. O pessoal já sabe que a nossa transmissão é pela página no Facebook, mas acabam ficando esperando aqui o link da do nosso vídeo, né? Então, só um minutinho. Eu já estou com o reverendo Leandro nos estúdios aqui do Facebook para esse bate-papo. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhando. Eu só vou fazer mais um compartilhamento aqui, já inicio com vocês, tá? Tudo bem, ok. Legal, queridos. Estamos em mais uma transmissão pela página do Seminário Batista Livre. Mais um bate-papo teológico, dessa vez com o professor reverendo Leandro Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil, um dos coordenadores e professor do André Jumper, o Instituto de Pós-Graduação ali do Mackenzie. Antes de apresentá-lo, ele mesmo terá a oportunidade de apresentar seu ministério. Para nós é uma honra muito grande tê-lo conosco, nos atendeu de bate-pronto, mas eu quero falar com você, deixar aqui registrado no início dessa live, que o Seminário Batista Livre é uma opção para você estudar teologia de maneira séria, de maneira dedicada. Nós estamos aqui na cidade de Guarulhos, com um curso presencial, estamos dentro do Colégio Batista de Guarulhos, o Seminário Batista Livre pertence ao grupo do Colégio Batista, então com aulas presenciais. Você sabe que nós temos o curso aos sábados pela manhã, curso de teologia, e nós temos também uma especialização em Novo Testamento, nosso curso de especialização em Novo Testamento, também no presencial. E também uma turma de segunda-feira, às 19h30, às 22h30, a nossa turma de teologia durante a semana. Também com a oferta do curso à distância, ok? Então, você que não tem a possibilidade, que está me acompanhando nesse momento, ou que estará assistindo essa live num outro momento, num outro dia,
quero convidá-lo a conhecer melhor o Seminário Batista Livre. Vou colocar em tela aqui para vocês o nosso site também. Quero convidá-lo a visitar o site do seminário, Seminário Batista Livre, tudo junto, .com.br. seminariobatistalivre.com.br. No nosso site está ali a apresentação de todos os cursos. Temos o curso de capelania, instrumental de grego, de hebraico, curso de apologética. Esses cursos são sazonais, de acordo com a formação de turmas, mas o curso de teologia é um curso permanente, o curso de especialização em Novo Testamento também, e novos projetos aí estamos desenvolvendo. E para você que é um pouco mais longe, não pode vir presencial, conheça também o nosso projeto em EAD, à distância, com videoaulas, material didático, e é justamente sobre isso também que eu quero destacar para vocês. O Seminário Batista Livre é o seminário que oferece, entre tantas vantagens, todo o material didático gratuito para o aluno. Isso mesmo. Você vai receber, eu estou em mãos aqui, mostrando para vocês, 2 exemplares que eu tenho aqui no momento, mas o aluno recebe 12 livros como esse, na nossa grade curricular de 48 disciplinas. O aluno estuda nesse material também, tanto presencial ganha material didático, quanto o aluno também do curso à distância, tá? Podendo acompanhar tanto no material quanto nas videoaulas. Essa é uma das vantagens de você estudar teologia no Seminário Batista Livre. Uma outra vantagem que eu destaco, especialmente para quem vem ao presencial, é a nossa estrutura. Estamos dentro de um campus estudantil. Tá? O Seminário Batista Livre está dentro do Colégio Batista de Guarulhos, com a estrutura profissional, área de convivência, estacionamento, facilidade de estacionamento, cantina, salas modernas com ar-condicionado, sistema de som, tudo isso para facilitar o seu aprendizado. Então, falei do material didático, falei da nossa estrutura física, e quero dar também um terceiro motivo para você estudar conosco, a nossa ortodoxia bíblica, nossa fidelidade à palavra de Deus. Muitos lugares hoje que se ensina teologia está contaminado pelo liberalismo teológico, também com teologias duvidosas, mas o Seminário Batista Livre procura manter a fé apostólica, crendo na palavra de Deus como inerrante, infalível e inspirada, inclusive é o tema de hoje com o reverendo Leandro. Então, se você quer estudar teologia com quem preza a palavra de Deus, então esta também apresento como sendo um motivo a mais, né, para te incentivar a estudar conosco, ok? Vou colocar em tela para que você anote aí também o número do nosso WhatsApp, a nossa central de atendimento, pelo WhatsApp, que é o número 011 95778 9589. 95778-9589, você pode falar conosco, estamos nas redes sociais, então também, tudo que você precisar, você pode entrar em contato conosco de diversas maneiras, ok? Muito bem, conforme já anunciado, nós estamos trabalhando aí há mais de uma semana na divulgação da live de hoje, toda semana uma live especial, tenho convidado professores em teologia, meus amigos, pessoas de Deus que estão contribuindo com o reino de Deus, já passaram por aqui vários colegas, e vocês podem rever, pessoal, vocês podem rever todas as nossas lives, ficam aqui arquivadas na seção de vídeos da página no Facebook, você pode ali tanto compartilhar com outras pessoas, como também rever todos os assuntos que aqui já foram discutidos. Na noite de hoje, nós convidamos o reverendo Leandro Lima, vou chamá-lo aqui em tela já, que já está comigo. Muito bem, boa noite, reverendo Leandro. Tudo bem, pastor Jamierson, tudo em paz? Graças a Deus. Graças a Deus. Reverendo, muito obrigado pela prontidão de nos atender. Quando te convidei, você já de bom grado, conseguimos acertar um dia, uma data para o dia de hoje, e é uma alegria, os alunos gostam muito de você, muitos admiradores aqui no seminário,
E quando divulguei a nossa live, o pessoal gostou bastante. Poxa, que legal. Estamos indo aí com uma galeria muito seleta de professores, de teólogos. Tem sido, assim, a ênfase das nossas lives, né? Teologia. Sim. Então, para nós, para o Seminário Batista Livre, falo aqui em nome da diretoria, o pastor Gilson Batista, o Daniel Silva, que é o secretário acadêmico, é uma honra enorme para nós tê-lo nesse bate-papo dessa noite. Prazer, querido. Uma honra poder participar com o irmão, os colegas aí, alunos do seminário, né? Falar sobre esse assunto tão sempre importante, necessário, né? A Bíblia, afinal de contas, né? O que mais pode ser importante para nós como estudantes de teologia do que falar sobre a nossa fonte, o nosso livro-fonte. Então, o assunto é sempre atual, necessário, mas também difícil, desafiador, né? Como sempre. Isso. Reverendo, você pastoreia aqui em Guarulhos, tem um minutinho aí para falar da igreja que o irmão pastoreia, também do André Jumper. O que é o André Jumper? É uma escola de teologia, um centro de pós-graduação. Tem liberdade de falar do seu ministério. Legal. Uhum. Eu pastorei em São Paulo mesmo, né, na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, no bairro de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, e sou professor de Novo Testamento, praticamente tempo integral, no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, né, escreve mesmo Andrew Jumper, né, fica dentro da Universidade Mackenzie, mantido, né, pela Universidade Mackenzie. É um centro de pós-graduação, não é um seminário teológico, a gente não oferece curso de graduação, mas somente de pós-graduação, mestrado e doutorado, né, para alunos que já tenham graduações em outras áreas, né, inclusive, mesmo que não seja de teologia, também pode fazer nossos mestrados, e, enfim, para conhecer mais, é só os irmãos procurarem no Google aí, né, CPAJ, que é a abreviação de Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, CPAJ, e você vai encontrar o site com as informações todas. Muito bem. Está aberto a todas as denominações, todas as confissões, né? Isso, é um seminário de confissão reformada, né? Digamos, um seminário, não, um centro, né, de pós-graduação de confissão reformada, uma instituição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas aberta, né, a todas as denominações. Aliás, a gente hoje tem aí um grande número, né, graças a Deus, de alunos de todas as denominações, de todas as partes do Brasil, né, vindo fazer esses nossos cursos, que são, alguns são online e alguns são presenciais, mas no sistema modular, ou seja, os alunos vêm e ficam uma semana em São Paulo, né, estudando, e voltam e fazem os trabalhos em casa, né, então, por isso que é um sistema modular, né, presencial, porém modular, aberto a todas as igrejas. Muito bem. Como vocês estão enfrentando aí essa pandemia? Nessa época tá difícil para todo mundo, não tem como, né, fugir dessa dificuldade. Nós convertemos todos os nossos cursos modulares, né, que seriam presenciais, em disciplinas online. Então, até o final do ano, a gente tem por semana, no mínimo, né, 4, 5 disciplinas sendo oferecidas durante aquela semana, alunos vindo do Brasil inteiro, né, para fazer os cursos. Então, é muito complicado exigir que eles venham nessa época, peguem avião, enfrentem aeroporto, hotel, essas coisas, né? Então, a gente decidiu por convertê-los em cursos online. Estão funcionando assim, através do Zoom, né? Usamos também, às vezes, essas plataformas de transmissão como o StreamYard, também funciona muito bem. Enfim, tem sido bom, tem sido interessante, mas a nossa expectativa no ano que vem poder retornar com esses cursos presenciais outra vez, né? O que é online continua online. Metade dos nossos cursos já são online, eu diria, né? Sim. Mas a ideia é que possa voltar também a parte presencial quando possível. Legal. Você tem livros publicados? Tem alguns publicados, acho que uns 18, 19 por aí, eu nunca contei. Que legal. Mas, tem vários. Qual o mais recente, reverendo? O mais recente é o meu, não está nem publicado ainda, é o meu comentário de Apocalipse, né? Está em processo de publicação, também é a minha obra principal, na verdade, né? Esse comentário de Apocalipse. Mas eu tenho recentemente lançado A Grande Batalha Escatológica, que é do ano passado,
E eu acho que o livro mais conhecido meu é o Razão da Esperança, Teologia para Hoje, né, que é uma teologia sistemática bem acessível, numa linguagem, né, do membro da igreja, para o membro da igreja poder ler, entender alguns conceitos complexos da teologia sistemática. Então, esse livro já tem um pouco mais de estrada, eu publiquei ele em 2006, né? A Razão da Esperança também é o meu principal livro, mas tem vários outros aí disponíveis. E também tem um livro de ficção que alguns irmãos conhecem, né? As Crônicas de Olam, publicado pela Fiel, né? Editora Tolkien. E é uma trilogia, né? Com 3 livros nessa área de ficção. Eu tenho outros trabalhos também em preparação nessa área de ficção. Tenho me dedicado um pouco a essa tarefa de escrever quando dá tempo. É uma área da literatura cristã, por assim dizer, com raros escritores, né, cristãos se aventurando nela, né? Difícil, muito escorregadia, né? Hoje em dia, sim, né? Hoje em dia há razões, talvez, históricas e culturais aí para explicar isso, mas o passado foi muito rico, né? No passado, a ficção foi muito utilizada pelos crentes, pelos cristãos, né? Como uma ferramenta literatura, né, interessante. Hoje em dia, talvez por um pseudo puritanismo moderno, né, que não, aliás, o puritanismo tinha grandes puritanos que publicavam ficções, mas acho que um pseudo-pietismo, eu diria, é um termo melhor, né, moderno aí, os crentes muitas vezes fugiram disso, achando que não é coisa de Deus, né? É verdade. Muito bem. Pessoal, então nós estamos no ar, mais uma live do Seminário Batista Livre. Estou com o reverendo Leandro Lima, nosso convidado de hoje, o tema sobre as Escrituras, sobre inerrância, sobre inspiração. A Bíblia é um livro confiável, a Bíblia é um livro relevante hoje. E você que está nos assistindo agora, sabemos que é um horário ainda que tem gente ainda envolvida com trabalho e chegando em casa, até mesmo estudando online, as suas faculdades, seus cursos oferecendo ainda a opção de estudar à noite, mas estamos no ar, quero pedir que vocês, tendo dúvida a respeito dos assuntos que nós estaremos conversando, use os comentários para fazer a sua pergunta, mas faça uma pergunta mais focada dentro do assunto, de maneira bem objetiva, bem resumida, porque eu costumo colocar em tela a pergunta. Se você escrever um texto muito grande, acaba ficando complicado. Então, escreva em poucas linhas, faça uma pergunta bem objetiva, mas para o final da nossa live, eu vou aproveitar algumas perguntas para o nosso convidado, o reverendo Leandro Lima. Ok? Reverendo, falando então das Escrituras, eu queria que você fizesse uma abordagem inicial, a Bíblia como ainda um livro relevante em pleno século XXI, um livro tão questionado, já tentaram de todas as maneiras destruí-los, fogueira, torná-lo maldito e tantas coisas assim, né? Mas sobreviveu, né? Como um livro, ainda falando até num aspecto mais humano, né? Sem assim, espiritualizar a questão da sobrevivência da Bíblia, mas como um livro religioso, ele é relevante num mundo como hoje, tecnológico. Nós estamos aqui agora, depois dessa quarentena, ainda muito mais digitais, muito mais virtuais do que no passado. Como você vê a Bíblia como um livro, a sua mensagem, a sua narrativa dentro, em tempos como estes que estamos vivendo? Interessante, olha, como você disse, né, não houve um livro que tenha sofrido mais ataques, né, ao longo da história da humanidade do que a Bíblia, né? Então, o simples fato de ela estar aí e continuar sendo tão importante, tão relevante para tantas pessoas, já seria em si mesmo, né, uma prova dessa confiabilidade, né? Porque nenhum livro foi tão testado nesse sentido, tão contestado, né, ao longo de toda a história. E continua sendo o maior best-seller de todos os tempos, né? Continua sendo o livro mais conhecido da humanidade, mais lido
não necessariamente entendido, né? Mas sim o mais lido da humanidade, e continua tendo todo esse valor mesmo hoje no século XXI. Então, isso por si só já seria, né, uma boa indicação de que estamos lidando com um patrimônio da humanidade, né? Talvez o maior patrimônio, talvez não, certamente o maior patrimônio literário da humanidade. Quer as pessoas concordem, gostem ou não gostem, não pode negar esse fato. Não existe, a Bíblia não tem rival nesse sentido, né? Em termos de ser o maior patrimônio literário da humanidade. Ao mesmo tempo, ela é também o texto mais, a gente costuma dizer, né, e todos nós estudamos isso nos seminários, evidentemente, o livro mais bem documentado também da humanidade. Porque quando nós vamos para a história e analisamos a tradição, né, da transmissão das cópias, a preservação das cópias antigas, nada chega perto, né? Não existe outro trabalho, outro texto, outro livro antigo, né, que tenha sobrevivido com tanta fundamentação, né, a gente chama, como a Escritura, como a Bíblia, como a Palavra de Deus. Então, ou seja, né, levando em consideração esse testemunho documental da Escritura ao longo dos séculos, ao longo das gerações, né, são mais de 5.000 manuscritos, fragmentos, traduções, versões antigas, né? É claro que é um trabalho monumental que é feito, né, pelos estudiosos da área de manuscritos, colocar tudo isso, né, juntar tudo isso, comparar tudo isso, mas eles têm o que trabalhar, por quê? Porque eles têm texto, eles têm recursos, eles têm material em mãos. É muito mais difícil para um historiador ir lá pegar os livros da história de Roma, ou da história da Grécia, ou os livros dos filósofos, né, antigos, porque eles não têm quase nada nas mãos. Eles têm fragmentos raros, têm coisas. São textos muito tardios, frequentemente, muito tardios, que ninguém tem. Assim, se fosse realmente. Se as pessoas, os críticos, colocassem a metodologia que eles colocam para a Bíblia em prática nos outros textos, não sobrava um, né? Não sobrava um texto. Por quê? Porque a Bíblia continua sendo o livro mais bem documentado de toda a história. Testado e aprovado, né, e permanece aí com toda a sua relevância até os dias atuais. Você percebe, Leandro, eu acho isso bastante curioso. Você está falando aí de como que a Bíblia foi colocada em escrutínio, investigação, testada, questionada em todos os aspectos, a sua mensagem moral, o seu conteúdo filosófico, o seu conteúdo histórico, os seus registros históricos, tudo isso foi muito checado, tudo isso foi muito questionado. Pesquisas que levaram ateus a se converterem. A gente tem casos bem famosos no mundo, mas a gente não conhece nem um grama de quanto a Bíblia já transformou a vida de pessoas. A gente pode citar, assim, me vem à cabeça agora, Josh McDowell, Lee Strobel, que foram, né, dão seu testemunho de ter pegado a Bíblia para refutá-la, para questioná-la, e encontraram verdades que transformaram a vida dessas pessoas. Agora, por que não há esse mesmo afinco de investigação? Essa é a pergunta que eu quero que você comente. Com outros livros religiosos, por exemplo, não se faz esse escrutínio em cima do Corão. Não se faz esse escrutínio em cima dos Vedas, em cima do Tripitaka budista, ou outro tipo de literatura considerada manuscrito original ou manual religioso de uma outra tradição religiosa, mas esse foco, embora isso já
tenha sido feito por centenas de pessoas no passado, no presente tem um monte de gente querendo descreditar a Bíblia, investigando a Bíblia, tentando achar erro, acusando a Bíblia de equívocos. Olha, é verdade. Eu acho que também não se faz muito isso com o Alcorão, né? Porque senão o crítico pode amanhecer com uma bomba na frente da casa dele, né? Então, É isso, né? tem isso também, né? É. Pode amanhecer com um presente, uma surpresa desagradável, né, diante ali dele. Então, o pessoal realmente não mexe muito. Agora, o cristianismo, né, sempre apanhou. E nunca. Teve época, sim, que bateu também, mas isso quando esteve desvirtuado, a gente se lembra, né, obviamente, das perseguições, das cruzadas, né, da Inquisição, mas estamos falando do lado católico, mas também houve abusos, né, do lado de protestantes. Mas, em geral, é do espírito do cristianismo apanhar e não revidar. Né? Aliás, se a gente perde esse espírito, a gente está fugindo daquilo que o próprio Cristo nos ensinou, porque ele disse que era assim que nós seríamos suas testemunhas. Né? Testemunhas sustentam a verdade até a morte. Elas não matam para sustentar a verdade. Né? Elas sustentam a verdade até a morte. E esse tem sido, ao longo dos séculos, o grande instrumento de Deus para a propagação do evangelho verdadeiro. Então a gente não precisa abandonar isso. Porque, na verdade, nós não precisamos brigar pela veracidade das escrituras. Nós temos algo que as outras tradições não têm. Nós temos o próprio autor das escrituras para convencer os incrédulos. Né? O Espírito Santo foi quem inspirou as escrituras, e é ele quem convence as pessoas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre isso, né? E trazer um pouquinho aí da contribuição de João Calvino para esse aspecto, que eu acho que é fundamental para a própria compreensão das escrituras. Mas como você disse, né, de fato, às vezes incrédulos se convertem, né, você mencionou alguns, eu lembro também do próprio C.S. Lewis, né, a gente falou no começo aí sobre autores... Exatamente, bem lembrado. Né? Ou, modernamente, que também era um ateu, o Alistair McGrath, né, que era um ateu e acabou estudando teologia e se converteu à fé. Mas, por outro lado, quem mais atacou a Escritura nos últimos séculos não foram os supostamente incrédulos. Né? Os piores ataques vieram de dentro da igreja, de dentro da teologia. Se você lembrar da teologia liberal, né, do século XIX, da própria teologia neo-ortodoxa do século XX, todos esses teólogos, o que eles fizeram? Eles questionaram a exatidão histórica da Escritura, né? Consideraram que os registros não eram historicamente confiáveis e que preservavam mitos, lendas, né? Contradições, inconsistências, e eles eram teólogos cristãos. Curiosamente, bem intencionados. Né? Você pode dizer, mas por que teólogo ataca a Bíblia? Ele não está dando um tiro no pé, ele não está atacando, tentando destruir o próprio emprego, né? Porque ele trabalha... Mas esses teólogos, eles eram bem intencionados, né? Os teólogos liberais do século XIX, eles queriam preservar a fé cristã. É que eles estavam convencidos de que a modernidade tinha estabelecido axiomas insuperáveis, né? Verdades incontestáveis, né? Só pode ser comprovado como verdade aquilo que puder ser comprovado cientificamente. Né? Então, o poder da razão. E aí, logicamente, né? Seguindo os desdobramentos da filosofia iluminista, todo o sobrenatural foi considerado questionável, ilegítimo, ou, no mínimo, fora do escopo do estudo, né? Chamado agnosticismo metodológico, científico. Né? Ou seja, se Deus existe, não tem como saber, se o sobrenatural existe, fica em outra esfera, e nós não temos que estudar essas coisas. Então, esses caras entenderam, os teólogos liberais entenderam que essas verdades da modernidade tinham vindo para ficar. Né? E que se o cristianismo quisesse sobreviver na era moderna, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que confessar seus erros, mais ou menos isso. A começar pela própria Bíblia, a começar pela própria Escritura. Teria que fazer um esforço para ver aquilo que está na Bíblia, que não poderia ser aceito como verdade para o homem moderno. Né? Então o que eles pegaram? Eles pegaram a cosmovisão moderna e
tentaram encaixar isso na Bíblia, ou fazer a Bíblia se encaixar a ela. Claro, o que aconteceu, né? Cortou tudo aquilo que era sobrenatural, tirou tudo aquilo que é sobrenatural, fez um corte e recorte da Bíblia, né? Vamos buscar o Jesus histórico, não vamos aqui confiar no Jesus que está descrito nos evangelhos. Esses evangelistas eram muito amigos de Jesus, eles diziam, eram muito amigos. Estão sob suspeitas, né? Exatamente. Eles enfeitaram a vida de Cristo. Então nós temos que descobrir os fatos. Vamos atrás do Jesus histórico. Né? Foram teólogos que fizeram isso. Foram pessoas da fé, entre aspas, pessoas da religião, pessoas da igreja. É claro que foi um fracasso. Todo mundo sabe que a busca pelo Jesus histórico é a busca mais fracassada da história da humanidade, porque eles não acharam nada. São raros os registros a respeito da pessoa de Jesus Cristo fora da Bíblia. Existem alguns, por exemplo, existem alguns escritos dos historiadores romanos, mas eles erram até o nome de Cristo de lá. Né? Tem um historiador que fala assim que os cristãos eles adoravam um tal de Crespo. Ele erra até o nome de Cristo no registro, mas a gente entende que ele está falando dos cristãos que adoravam Cristo. O Flávio Joséfo menciona aí com um pouco mais de detalhes, mas não dá para criar uma biografia da pessoa de Cristo fora dos evangelhos e do Novo Testamento, né? E é por isso que a Bíblia é essencial, sabe? Se você tirar a Bíblia, não resta cristianismo, não sobra cristianismo. Porque sabe, hoje você vê alguns teólogos aí, né, falando, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Jesus é a chave hermenêutica. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Que eu não posso confiar na Bíblia em si mesma, no registro em si mesmo. Eu tenho que sempre pensar o que Jesus significa naquela história, o que Jesus faria. Mas o que significa isso em última instância? Jogar a Bíblia fora e criar uma imagem de Jesus que não existe, que não tem um fundamento, que não existe na história. Ou seja, eu não sei quem é Jesus se eu não tiver os evangelhos. Eu não sei quem é Jesus se eu não tenho a Bíblia. Então eu preciso da Bíblia para saber quem é Jesus Cristo. Eu preciso das Escrituras para ser cristão. Né? Sem as Escrituras não há cristianismo. Não há cristianismo. É o fundamento da fé cristã. Então, quando hoje em dia também muitos seminários, né, ficam aí repercutindo as ideias dos teólogos liberais, dos neo-ortodoxos. O que diziam os neo-ortodoxos? O mito está lá na Bíblia, vamos interpretá-lo. Mas continua sendo mito. Continua sendo mito para eles. Não é histórico. Não é comprovado historicamente. Mas o que eles fazem com isso? Eles simplesmente implodem o fundamento da fé cristã. Né? No final, as pessoas percebem. Lá na igreja, as pessoas percebem. Quando vai lá o pastor que não crê na Bíblia pregar, o que ele vai pregar? O que ele vai ensinar? O que ele tem de melhor para oferecer do que as outras religiões têm? Do que os clubes sociais têm? Sabe? A igreja percebe isso. E no final acontece o que sempre aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. O quê? Igrejas vazias. As pessoas vão embora porque elas são inteligentes. Elas percebem que esse cara não tem o que falar, ele não tem o que ensinar, não tem o que pregar, se ele não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Você vê, então, como muito mais perigoso, muito mais danoso esse ataque de dentro, né? Ele é mais danoso, porque o ataque de fora é aquele ataque sem nenhum conhecimento, muitas vezes, aquele ataque de puro pressuposto, né? De puro preconceito. Meio cego, né? Um bombardeio cego, né? É preconceito puro, né? Pressuposto e preconceito. Agora, o ataque interno, né? Que é muitas vezes o fogo amigo, né? Eu acho ele mais perigoso, porque ele mina as bases da fé cristã. E no final acaba com Agora, você me faz, comentando isso, está acontecendo exatamente nesse momento nas redes sociais, um pastor que por um período foi muito considerado no meio evangélico, e ele está sendo atacado de todos os lados, mas ele também abriu a metralhadora, né? Em que aí ele diz assim, olha, eu não sou mais evangélico, não tenho mais vínculo com o meio evangélico. Aí ele comenta assim no post dele, se você continua afirmando
inerrância das Escrituras, pecado original, não lembro mais, ele coloca alguns outros pontos cardeais da fé cristã, você está também desatualizado, né? Ele faz essa declaração, ele está rompendo mesmo com o meio. Isso é mais uma mágoa. Você vê espaço para alguém dizer, eu sou evangélico? A gente sabe que o nosso meio evangélico é tão disforme, né, tão paradoxal, mas é temeroso nesse caminho, né? Porque romper com algo que é bíblico, a história tem estado a favor, né, da pregação do evangelho, a história da igreja está aí também para ser uma base para isso. Como que você vê essa linguagem? Muitos estão repetindo, eu não sou mais evangélico. O que você é, então? Você não é católico, não é cristão, não é... O que sobra, né? A grande questão é que, muitas vezes, a pessoa diz, eu não sou mais evangélico, né? Mas, no fundo, o que ele está dizendo, não sou mais cristão, né? Porque ele está abandonando os fundamentos do cristianismo. Eu volto a repetir o que eu disse agora há pouco. Nós não sabemos quem é Jesus sem a Bíblia, sem a Escritura, sem crer que nós temos um registro confiável. Se eu não creio que eu tenho um registro confiável a respeito da pessoa de Cristo nas Escrituras, eu não tenho nada. Não me sobra nada. Porque em que é que eu vou crer? Nas tradições acumuladas ao longo da história? Nas elucubrações filosóficas de certos proeminentes líderes? Né? No que eu vou crer? Qual o fundamento? Não sobra fundamento. Então, se nós não pudermos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus e que o registro que ela faz da pessoa e da obra de Cristo é confiável, eu acho que eu podia parafrasear Paulo aqui. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Entendeu? Não há vantagem, não faz sentido permanecer na fé, porque aliás, é isso que Paulo está, na verdade, afirmando, né? Porque ele está dizendo, Jesus Cristo ressuscitou historicamente, Jesus Cristo ressuscitou fisicamente, ele morreu pelos pecados, né? Segundo as Escrituras, isso é o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ele ressuscitou, apareceu a fulano, a Beltrano, a Cicrano, a mais de 500 irmãos, a Judas, a Tiago, perdão, e a mim. Ele faz a cronologia, né, das aparições de Cristo. Ele diz, e vocês pensam que eu sou maluco, Paulo fala? Vocês acham que eu estaria aqui defendendo uma mentira? Vocês acham que eu lutei com feras em Éfeso, de bobo, de alegre, quando eu sabia que aquela multidão queria me matar lá, porque eu afirmei que Jesus ressuscitou dos mortos? Vocês acham que eu faria essa afirmação para ser morto? Para ser linchado em praça pública? Eu fui apedrejado, Paulo fala aos Gálatas, né? Eu fui apedrejado, eu tenho as marcas de Cristo na minha carne. Ele foi apedrejado na Galácia, nas regiões das cidades lá de Icônio, Listra, Dérbia, as cidades da Licaônia, foi apedrejado lá. Ele fala, vocês acham que eu sou bobo? Eu estou pondo a minha vida em risco o tempo todo por um mito? Né? Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Então, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, não dá para pegar o evangelho e transformar ele numa filosofia apenas, né? Não dá. Esses teólogos que o irmão menciona, esse teólogo, é o teólogo do comamos e bebamos que amanhã morreremos. Né? Porque ele dá um tiro no próprio pé, dá um tiro no próprio fundamento da fé. Não sobra fé sem o fundamento. Né? Então, ao negar a inspiração, ao negar a confiabilidade, a inerrância das Escrituras, nega-se a fé cristã. Você não é mais cristão.
Pode se dizer, pode achar outro nome, qualquer que seja. Não sou evangélico, não sou isso. Você não é cristão. Muito bem. Pessoal, nós estamos com o reverendo Leandro Lima, nosso entrevistado, nosso amigo hoje nesse bate-papo. Você, já algumas pessoas fazendo pergunta nos comentários, você use os comentários, nós estamos na página do seminário no Facebook. Inclusive, pessoal, curta a página do seminário no Facebook e também siga o nosso perfil no Instagram. Porque nessas duas redes nós estamos sempre atualizando as informações, toda a transmissão que fizermos, você será notificado, ok? Também não deixe de visitar o nosso site, seminariobatistalivre.com.br, está aí na tela para você, seminariobatistalivre.com.br. Queremos convidá-lo a conhecer os cursos nossos, vir estudar teologia conosco. Muito bem. Reverendo, então, em algumas palavras, como podemos definir esses 3 pontos importantes, né? Pensando aí na bibliologia. O que é inerrância, o que é inspiração e o que é confiabilidade das Escrituras. Bom, a gente tem que começar pela... Eu sei que você já falou de tudo isso no meio dessa conversa, mas, então, vamos dizer assim, conceitue cada questão dessa daí para a gente caminhar para o final. Nós temos que começar com a inspiração, ela é o fundamento, né? E aí, o que Paulo nos diz sobre inspiração lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, né? Verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. O que ele quer dizer com isso, né? Inspirada por Deus. É o mesmo conceito dos profetas do Antigo Testamento. Quando eles falavam, era Deus que falava por intermédio deles. Então, aquilo que eles falavam, né, era a palavra de Deus. A palavra de Deus que passou pelo instrumento humano. E que, ao passar pelo instrumento humano, adquiriu exatamente, né, os formatos humanos, voz humana. Não era a voz de Deus falando lá do céu diretamente. Deus até fez isso algumas vezes, mas a maior parte das vezes era o profeta que era a boca de Deus. Então esse é o conceito, a Escritura é boca de Deus, a Escritura é a palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra que passou pelos instrumentos humanos e eles então a registraram no texto. Então, o registro, né, foi feito, a gente costuma dizer, né, em bibliologia, de maneira orgânica. O que significa dizer que o registro foi feito organicamente? Porque não foi um ditado. Muitas pessoas acreditam, né, que Deus ditou a Bíblia, mas aí é um exagero, né? Não é, se fosse um ditado, nós não teríamos diferentes gêneros literários na Bíblia, nós não teríamos as marcas dos autores humanos tão claras no texto bíblico. Né? Ele seria um texto uniforme se ele fosse um ditado. Ele não é um ditado. Então, nós não dizemos que a inspiração se deu através de um ditado. Mas nós também não dizemos, porque essa defesa do ditado está mais ligada a alguns movimentos mais fundamentalistas. Né? Mas, por outro lado, os liberais, que a gente já mencionou agora há pouco aqui também, eles tinham um certo conceito de inspiração, mas eles diziam uma inspiração mental. Deus apenas deu insights, né, para os autores humanos, os elevou de alguma maneira, né? Eles tiveram uma elevação espiritual e aí eles registraram livremente. Por isso que para o liberal tem erro, tem contradição, tem um monte de coisa na Bíblia. Por quê? Porque os autores humanos foram livres. Embora eles tenham recebido algum tipo de inspiração mental, mas no registro eles fizeram o que eles quiseram. Então, nota, a igreja ortodoxa, a igreja conservadora, ela foge desses dois extremos. Ela diz, não, nem é um ditado, mas também não é uma mera inspiração mental. A inspiração é verbal. O que quer dizer verbal? Quer dizer que ela alcança o texto, ela alcança a palavra, não só as ideias, né, do autor, mas a palavra também, contudo sem ser um ditado. Então, é uma palavra ruim, mas não tem outra forma de explicar. É uma sinergia, de certa maneira, certo? Porque Deus está agindo no autor humano, mas o autor humano, ele não está anulado, ele não está apagado, né? Ele está vivo, ele está transmitindo para o texto também as suas impressões.
Sabe, o exemplo que Calvino dava, e foi também muito usado por Benjamin Warfield, né, um dos que mais escreveu sobre inspiração da escritura aí no século XIX e no século XX, é aquela ideia da luz do sol, quando ela bate nos vidros coloridos de uma igreja, né? E você então percebe que a luz do sol atravessa aqueles vidros coloridos e ela assume as tonalidades dos vidros. Então, a luz fica esverdeada, amarelada, azulada, cor-de-rosa, dependendo da cor do vidro. Mas é a mesma luz do sol. Não é a luz do vidro. É a luz do sol, né? Então, cada autor humano pode ser considerado um vidro nesse sentido, certo? Cada um tem a sua capacidade literária, conhecimento do mundo, conhecimento científico, sabe? Por isso que tem um texto de um Isaías, né, um homem da corte, altamente poético, uma coisa impressionante. Você tem textos mais rudes, né? Amós, né, ele mesmo dizia que ele era um boiadeiro. Você tem os textos de Paulo, né, cheio de retórica, aquela retórica circular do apóstolo Paulo. Você tem os textos de Pedro, muito mais enxutos. Né? Você tem os textos de João, né, que ele está sempre usando muito numerologia, muito número, né, nos seus evangelhos, nos seus textos. Então, cada autor humano é esse vidro, colorido, com a sua própria cor. Mas foi a luz de Deus que passou por eles, de maneira orgânica, de maneira que quando cada autor registra, ele está registrando a sua palavra, é palavra do homem, mas acima de tudo é palavra de Deus. Então, nem ditado, nem inspiração mental, e sim inspiração orgânica. E é isso que nos leva à inerrância e à confiabilidade da Escritura, certo? Porque eu posso dizer que ela é inerrante porque o registro foi superintendido. Deus superintendeu ao processo do registro, não deixou o autor solto por si mesmo. Embora não tenha ditado o texto, Deus não deixou o autor solto por si mesmo. Ele superintendeu o processo, garantindo que mesmo que essa palavra assuma a tonalidade do autor, né, não deixe de ser a luz do sol, não deixe de ser a palavra de Deus em última instância. E é ela que nos garante a inerrância. Significa que a Bíblia é inerrante em tudo aquilo que ela afirma explicitamente. Certo? Respeitando os seus gêneros literários, respeitando suas figuras de linguagem, suas forças de expressões, né? Respeitando aquilo que a linguagem coloquial permite, respeitando o conceito de fenomenologia. O que é fenomenologia? É que você descreve os fatos conforme os fenômenos aparecem, não usando linguagem científica moderna. É anacrônico atribuir à Bíblia, né, linguagem científica moderna. Ela fala da linguagem do homem comum, lá para o tempo, né, que ela foi escrita, e Calvino dizia, né, inclusive, que é uma linguagem onde Deus, ele de certa forma se esvazia, ele se rebaixa para falar conosco. Calvino dizia que era a linguagem da babá, falando com o bebê. Ou seja, quando a babá vai conversar com o bebê, ela não usa a linguagem da Bolsa de Valores ou da Faculdade de Filosofia, né? Ela usa a linguagem que o bebê entende. Então, Deus usou os autores humanos, a sua palavra veio em linguagem compreensível, acessível, fenomenológica, para os receptores humanos, e não nós. Aqueles primeiros que receberam. Então nós temos que entender esse processo todo para não tentar encaixar anacronicamente a Bíblia à linguagem científica moderna, que é provisória, aliás, né? Porque a linguagem científica moderna é provisória, sempre vem uma nova linguagem compensando, né, e superando a anterior. O que os teólogos liberais fizeram no século XIX foi acreditar que eles tinham alcançado o auge do conhecimento. E aí eles tentaram encaixar a Bíblia àquele momento. Falharam, por quê? Porque as outras gerações vieram e desprezaram tudo aquilo. E do mesmo modo, hoje tem muitas pessoas tentando encaixar a Bíblia aos conceitos modernos. Daqui a uma geração, a maioria desses conceitos modernos vão ser considerados obsoletos. Né? E nós perderemos de sustentar a veracidade da Bíblia. Então ela é inerrante e, portanto, obviamente, confiável em tudo aquilo que ela ensina. Mas um ponto fundamental é o conteúdo central da Escritura é salvação. É revelar a pessoa de Cristo
para que os homens sejam salvos, né? Esse é o ponto central. Nisso, nós podemos dizer que a Bíblia é exaustiva. O que significa exaustiva? Que ela ensina tudo o que alguém precisa saber. Aliás, Paulo falou isso no mesmo texto, né? A Escritura é inspirada e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, tudo o que nós precisamos para saber o que é salvação, como funciona, como não é, né? Bíblia. Então, nesse ponto, ela não apenas é infalível, inerrante, como exaustiva. Agora, os outros pontos, ela não tem compromisso de exaustividade. O que queremos dizer? Que ela não tem compromisso em nos explicar, ela não é um compêndio de física, de geologia, de astronomia, de botânica. Ela não é para isso. Agora, o que ela afirma sobre essas coisas é verdadeiro. Ainda que resumido, ainda que, como eu disse, fenomenológico, né, usando a linguagem dos fenômenos, mas é verdade mesmo assim. Para entender, eu sempre uso uma comparação, né, usando o livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis é o mais discutido nessa história toda, o mais debatido nessa história toda, né? Justamente porque ele traz a narrativa da criação, e aí isso contradiz os conceitos modernos de ciência, evolução, etc. Então, o Gênesis está sempre, né, no meio dessa briga toda entre ciência e fé. Mas a gente tem que pensar uma coisa aqui, né? Quantos capítulos tem o Gênesis? O seminarista sabe, né? 50 capítulos. Tá. Aí eu sempre pergunto, que história é contada nos 11 primeiros capítulos? Então você tem 11 capítulos para contar que história. Aí você vai lá e pensa, olha, desde a criação do mundo até os dias de Abraão. Ou seja, é um período muito longo, longuíssimo. Todo condensado em 11 capítulos. Todo condensado. Ali você tem inúmeras gerações condensados em 11 capítulos. Quantos capítulos para narrar a criação do mundo? 2. Na verdade, 1 e uma recapitulação, né? Que o 2 é uma recapitulação. A preocupação não é essa. A preocupação no texto não é nos dar um conhecimento exaustivo sobre essas coisas, mas um conhecimento resumido. Agora, o que você tem no capítulo 12 até o 50 de Gênesis? Você tem a história basicamente de 4 pessoas, né? Abraão, Isaac, Jacó e Judá, né? Através de José. Colocamos aí Judá e José juntos. Ou seja, 4 gerações só. A maior parte do Gênesis é sobre isso. E o que é, que história é essa? Né? Que história nos é contada do capítulo 12 até o 50? A história da aliança de Deus com o seu povo. Da aliança salvadora. Né? Deus mostrando redenção, como é que funciona a redenção, como ele redime um povo para si. Esse é o assunto exaustivo da Escritura. Salvação. Nisso, ela é infalível, inerrante, confiável, mas também é exaustiva. Nos outros assuntos, ela é infalível, inerrante, porém não exaustiva. Né? É preciso entender essa diferença para nós não confundirmos as coisas. Muito, muito legal. Então, a narrativa da Bíblia, embora ela trate de tantas coisas, entre em áreas que ela acaba não explorando suficientemente, mas a narrativa dela é um livro de salvação. Né? Também gosto de pensar assim, né? Assim, a grande maioria olha para a Bíblia, né, como um livro de debates teológicos, né? O camarada vai pensando o problema aqui e ali, mesmo intramuros, entre nós, né? Academia, cristãos, de modo geral. Mas quando, na verdade, eu também, desde que aprendi esse conceito, né? Quando você pega a Bíblia, de capa a capa, ela tem uma história, tem um fio condutor, né? Ela vai falar que Deus tem um propósito com a criação, essa criação perde a comunhão com Deus, e Deus está numa missão resgatando a criação, resgatando o homem, até
um fim glorioso, né? Que ele está conduzindo essa história através de uma obra redentora, né? Isso. São aqueles 4 pilares, né, que a gente costuma dizer, né, da literatura bíblica, né? Criação, Isso. queda, né? Porque note, nada explica mais o mundo que nós temos do que esse segundo ponto, queda. Ele nos explica até mais porque o mundo é o que é do que criação. Todo Porque mundo se identifica, né, com esse ponto, né? o mundo criado por Deus não existe mais. Aquele mundo que Deus criou era uma coisa. Mas o mundo que nós vemos hoje é outra. E ele é efeito da queda, né? Por isso que o pilar 1 é criação, mas o 2 é queda. Só que o 3 é redenção. E redenção mostra como é que Deus está revertendo a queda, né? Para fazer o quê? Voltar à criação? Não, para ir um estágio adiante. Consumação. 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 Então, para um estágio adiante ainda. Aí nós entendemos que a própria queda tem um propósito nessa história toda. Porque Deus pode, através dela, fazer algo maior do que ele já fez. Né? E é por isso que se você... Eu sempre faço essa comparação também. Né? Veja os 2 primeiros capítulos da Bíblia e veja os 2 últimos capítulos da Bíblia. Né? Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Você tem lá, então, o paraíso original e o paraíso restaurado, geralmente se fala. Mas compare os 2 paraísos, certo? Você tem um paraíso rural, em Gênesis 1 e 2, um jardim, uma fazenda, uma coisa aparentemente pequena, né? E você tem o que lá em Apocalipse 21 e 22? Né? Um paraíso urbano, uma grande cidade, né? Ruas de ouro, portas de pérola, linguagem simbólica, não se deve interpretar isso literalmente, mas a simbologia do texto nos mostra a grandeza, né, do mundo vindouro, que ele chama de novo céu e nova terra. Vi novo céu e nova terra. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém. Então, só isso já nos mostra que a consumação não é um mero retornar ao Éden de Gênesis 1 e 2. Os elementos do Éden estão lá, amplificados, né, agigantados. Por quê? Porque a consumação nos levará a um estado muito maior do que o estado da primeira criação, né? Por isso que é a nova criação, né? A nova criação, né? A consumação nada mais é do que a nova criação. E isso nos deixa uma mensagem de esperança muito forte, né? Por isso que o leigo, quando pega as escrituras, tem acesso, quando a Bíblia chega num povo e o povo consegue ler a Bíblia, ele passa por esses 4 pilares, né? A experiência missiológica mostra isso, né? A pessoa percebe que há um Criador, propósito em tudo, que o ser humano falhou no seu relacionamento com Deus, no seu dever, no seu papel, mas Deus, pelo seu infinito amor, redime a sua criação e vai conduzi-la para um propósito que ele desejou, né? Que ele desejou. Isso é muito bom. Muito bem. Ó, Reverendo Leandro, nós já estouramos o horário aí. Mas é sempre assim, a live é só um panorama mesmo desses temas. Os alunos estão aqui parabenizando, gostando muito da exposição. Então, se você me permite, eu vou pensar umas 3 perguntas, vai aparecer na sua tela, né? Tudo bem. E aí você, peço que de forma bem objetiva, possa comentar. Tá? O Carline, ele é aluno aqui do nosso curso de teologia, turma de sábado, ele também coloca essa questão. Como sustentar o argumento da inerrância? Né? Você já comentou sobre isso, mas talvez um ponto importante que o aluno deva lembrar. Além do que nós já comentamos até aqui, um ponto que eu gostaria de destacar, né, é que a gente não tem que ter essa preocupação tão grande em sustentar o argumento da inerrância. Quem tem que defender a inerrância é o próprio Deus, né? O principal interessado em defender a confiabilidade, a inspiração, a inerrância da Escritura, não somos nós, é quem a escreveu, é quem a inspirou, o próprio Deus. E quem pegou isso muito bem foi João Calvino. Eu estava falando no começo, eu posso agora tratar disso. Porque quando você lê o livro dele sobre, né,
a Escritura, o livro 1 das Institutas, e você percebe ele falando sobre a Bíblia, e ele chega uma hora que ele diz assim, gente, ó, não é que eu não acredite que tenha bons argumentos racionais para defender a veracidade da Bíblia, a confiança da Bíblia. Existem, ele fala, e eu posso aqui fazer uma lista bem considerável, posso falar da harmonia das suas partes, eu posso falar dessa parte documental, bem testemunhada, eu posso falar da unidade literária, eu posso, sabe, acumular aqui uma pilha de argumentos para vocês que, sabe, eles poderiam refutar os ímpios, eles poderiam mostrar que se existe um livro confiável nesse mundo, esse livro é a Bíblia. Só que ele diz que isso não seria suficiente. Isso não seria suficiente para convencer uma pessoa, uma só que seja, da confiança e da infalibilidade da Bíblia. Porque para que isso aconteça, algo maior tem que acontecer. O próprio Espírito Santo precisa testificar ao coração do incrédulo, do ímpio, que ele está com o livro santo em suas mãos. Se isso não acontecer, Calvino dizia, o pregador vai perder seu tempo. Ele vai argumentar, ele vai discursar, ele vai combater, contradizer, ele pode até ganhar o debate, mas não ganha o coração. O que eu mais vejo nos debates é isso, a pessoa ganha o debate, mas não ganha o coração do outro. Porque o coração não é ganho pelo debate. O coração é ganho pelo testemunho. É o testemunho que ganha o coração, e não o debate. Então, o testemunho se dá em duas esferas. O primeiro é o crente testemunhando ao outro, ao ímpio, da sua confiança na Bíblia. Mesmo que seja motivo de chacota, mesmo que as pessoas achem isso infantil, como é que fala? Atrasado, retrógrado. Paciência. Você mostra o seu testemunho de confiança na Escritura. Aí, através do seu testemunho, Deus pode fazer o testemunho dele acontecer. Que é o que Calvino dizia, né? Quando o Espírito de Deus testifica no coração da pessoa que a Bíblia é a palavra de Deus. Então ele fala assim, eu poderia usar um monte de argumentos racionais aqui, mas eles não convenceriam o incrédulo. Porque esse convencimento só pode vir do alto. Só se o Espírito de Deus convencer alguém. Então, assim, o conceito de inerrância, o conceito de infalibilidade é muito mais intramuros, é muito mais para nós mesmos, para os nossos estudos, né, do que para o processo de evangelização ou de confrontação. Não é isso que vai convencer alguém. Né? O maior interessado em defender a sua palavra é o próprio Deus. E ele tem feito isso. E nós somos provas disso. Porque provavelmente nós não seríamos convencidos com argumentos racionais. Mas fomos convencidos quando o Espírito Santo decidiu nos convencer. Então, a coisa mais importante que nós podemos fazer é sermos testemunhas da Escritura e do poder que ela tem de transformar a nossa vida, de transformar o nosso coração, de mudar a nossa existência. Então, se preocupar menos em ganhar o debate e mais em ganhar o coração das pessoas. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Nós não. Muito bom. E o Paulo César está participando da live e ele pergunta, já que é inspirada, né, a Bíblia, por que há tantas interpretações diferentes? Aí ele está pensando dentro do nosso arraial até, né? Muito simples, porque os intérpretes não são inspirados. Os intérpretes não são. Os autores... Boa resposta. O livro mas os intérpretes não. Os intérpretes não são. E os intérpretes falham nas interpretações, né? Mas eu acho uma coisa muito interessante aqui, apesar, né, dessas falhas, dessas divergências, de haver, sim, muitas teologias dissonantes, discordantes, mas é interessante que há uma concordância maior do que as discordâncias entre as igrejas genuinamente cristãs. É a concordância em torno da pessoa de Cristo, da obra salvadora de Cristo, né? Da sua morte, da sua ressurreição, da salvação pela fé. E isso é mais destacável, né, do que as discordâncias, porque as discordâncias não vão tirar ninguém do céu e nem levar ninguém para o inferno.
né? Mas a parte da concordância é decisiva. Porque é ela que define a salvação ou a condenação das pessoas. Então, sim, há muitas interpretações diferentes, porque os autores, os intérpretes não são inspirados, mas mesmo assim, Deus, em sua misericórdia, tem mantido um núcleo, né? Um núcleo básico ou base da fé, com um bom nível de concordância entre, veja, nós aqui, presbiterianos, batistas, nós concordamos inteiramente no aspecto da salvação. Você pode pensar, mas Deus escolheu antes da fundação do mundo. Não, Deus não escolheu, Deus previu apenas, mas isso não vai tirar a salvação ou a condenação de ninguém. Tem que ter bastante água, tem que ter pouca água no batismo, isso não vai tirar a salvação de ninguém, né? Mas a concordância no essencial nós temos, e é isso que nós precisamos exaltar mais do que as diferenças. Isso é verdade, reverendo, porque hoje nós já estivemos em debate, por exemplo, no Vejam Só. O irmão é de escola calvinista, eu sou um arminiano, já estivemos conversando sobre esse tema na TV, e até, às vezes o pessoal me pergunta assim, poxa, mas como você consegue chamar de irmão? Né? Você percebe o propósito de um debate como Vejam Só, do nosso colega aí, do Weber, né, ali na RIT, não tem esse propósito de causar esse acirramento de ânimos, esse proselitismo, né, de lados, mas colocar questões, mostrar as tensões dentro da teologia de uma maneira fraterna, de uma maneira humilde, né? Eu acho que sempre que eu vou a uma conversa, um diálogo, um debate assim, eu quero sempre, com muita humildade, abordar meu ponto de vista, mas sabendo que a gente não consegue abordar todos os aspectos de algo tão extraordinário, né? Você mencionou tempos atrás, é a linguagem da babá, né? Então, nós somos bebês aqui tentando falar do nosso Pai Eterno, que habita em luzes inacessíveis, né? É uma coisa extraordinária. É a unidade, né? A unidade do corpo no meio da diversidade. Muito bem. Aí tem aqui uma outra pergunta, deixa eu só achar onde que ela estava aqui. Só um minutinho. Só um minuto, professor. Não é essa a pergunta, eu me perdi nos comentários. Está aqui. Então, aí o Samuel Valério, ele pergunta sobre os pseudepígrafos, né? Acho que por que, né, os pseudepígrafos são citados por autores bíblicos, né? Isso, eu entendo que sim, que os autores bíblicos citam alguns autores pseudepígrafos, citam autores que nem sequer eram cristãos. Veja, o apóstolo Paulo, naquele discurso que ele fez em Atenas, ele citou uns 3 poetas gregos, pelo menos, né? E o que quer dizer isso, né? Por que o texto, os autores bíblicos às vezes citam textos não bíblicos e até textos que na sua completude são falsos, né? Mas que contém verdades localizadas. Porque, como dizia Calvino outra vez, toda verdade é verdade de Deus. Se é verdade, não é do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Mas Deus é o Deus de toda a verdade. Então é possível que a verdade de Deus esteja ocasionalmente, pontualmente, na boca do ímpio. E até na boca do diabo, pontualmente. A Bíblia cita o próprio diabo. Né? Por que não poderia citar um autor pseudepígrafo? Por que não poderia citar um autor né, pagão? Não tem problema nenhum. A questão é o seguinte, né? Quando ela cita, vou pegar o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele citou o poeta Erasto lá, acho que foi Erasto, não me fala a memória agora, né? Em Atenas, ele não validou toda a filosofia daquele poeta, certo? Ele apenas disse que aquela parte dita, nele existimos e nos movemos porque dele somos geração, aquilo ali foi citado, aquilo ali é verdade e é verdade de Deus. Mas não valida
o compêndio da obra. Então, se eu pego, por exemplo, o livro de Judas, e sim, ele cita um texto de 1 Enoque, não quer dizer que ele está validando o livro inteiro de 1 Enoque. Né? É a pergunta que o Júnior faz, ó, ele questiona aí por que Enoque não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia. Embora tenha verdades ali, o Espírito Santo não permitiu, né, a canonização. Porque no todo ele não é verdadeiro, né? Porque ele tem pelo menos 5 livros nesse livro de 1 Enoque. Você tem o 1 Enoque e o 2 Enoque. Estamos falando do primeiro, que é o livro dos tempos bíblicos. O 2 Enoque já é do final do 1º século, início do 2º século, então ele já passa do período bíblico. Mas o 1 Enoque é do ano 170, 180 a.C. As primeiras partes, né? Porque esse livro tem 5 partes. E ele foi escrito em épocas diferentes e distintas, não por um só autor, né? Por um grupo, um conjunto, uma escola que a gente chama de apocalíptica, né? A apocalíptica judaica. Então, esse livro, ele não poderia ser aceito inteiramente, porque ele não é um livro que tem unidade literária, ele tem vários autores, ele é um livro fragmentado. Porém, algumas coisas dele são verdadeiras. E chegaram até ele, eu não entendo que por inspiração, tá? Eu não entendo que 1 Enoque seja um livro inspirado, não. Não chegou até ele por inspiração, chegou até ele por tradição oral e por tradição escrita. Então, verdades de Deus que chegaram até esse livro, foram preservadas pelas gerações e chegaram até esse tempo em que esse grupo registrou esse texto. Quando o Novo Testamento valida algumas partes, não o livro inteiro, fiquemos com as partes validadas. Nos contentemos com as partes validadas e não com o livro inteiro. Né? Então, o segredo é esse. Fiquemos com o que está no Novo Testamento. O que está registrado é inspirado, não porque lá no livro original fosse inspirado, mas porque aqui nesse livro é inspirado. Ou seja, quando o autor canônico neotestamentário registra a citação de até do diabo, é inspirado nesse momento. Aquilo que o diabo fala para Jesus em Mateus 4 é inspirado ou não? É inspirado. Palavra do diabo, mas é inspirado. Por quê? Porque o que o diabo falou é inspirado? Não. Não, ele é o diabo. Mas o que o autor registrou o registro, é palavra inspirada. Né? Toda a escritura é inspirada por Deus, Paulo diz. Toda a escritura. Muito bom. Pessoal, chegamos ao final da nossa live, mais uma live especial do Seminário Batista Livre. Lembrando você, quer estudar teologia? Vem estudar conosco. Você tem a opção do presencial, agora nós estamos aí nos adaptando à volta às aulas, né? Então você precisa se informar direitinho, dependendo da turma, nós já estamos até com 40% da capacidade da sala podendo ser ocupada, de acordo com a lei do Estado de São Paulo, tomando todos os cuidados. Nós estamos dentro do campus estudantil do Colégio Batista de Guarulhos, então com toda a segurança. Mas quer estudar à distância? Também. Você ganha também os nossos livros, todo o material didático, tem acesso às videoaulas, e você vai ter aula de teologia, assim como o professor Leandro. Quero convidá-lo para estar conosco, Leandro. A gente, voltando ao normal aí, precisamos pensar uma data aí para você nos prestigiar aqui. Ok, pessoal? Então, olha, encerradas as perguntas, eu vou para aquele quiz, aquele ping-pong no final. São perguntas simples de bate-pronto, tá bom? Então, tá aí. A primeira pergunta ao professor reverendo Leandro Lima. Um livro. Eu estou presumindo que é dentro do tema do que nós estamos falando, né? Não, aqui é livre. Você pode citar qualquer obra que te marcou, um livro que é aquele xodó seu. Eu acho que, até para o nosso assunto aqui, eu vou ficar com as Institutas, volume 1, que fala sobre, né, a revelação de Deus, a verdade de Deus. Aproveitando, dá uma palhinha aí, em 30 segundos, a ordem das Institutas aí, você cita aí o volume 1, como sendo mais bibliologia, como que ela se organiza aí, só para o nosso telespectador. Ela é um esboço razoável de uma teologia sistemática, né? Ela começa com a parte do conhecimento de Deus, né? E Calvino fala que do conhecimento de Deus deriva o conhecimento de nós mesmos, né? Então ela passa para a antropologia depois,
né, e vai para a pessoa de Cristo, a obra da salvação, e está nos volumes 2 e 3, e vai para o volume 4, né, que é o mais grosso, onde é praticamente só eclesiologia. Trabalha muito com eclesiologia no volume 4. Não trabalha com escatologia, né, não era uma prática da época, mas e também não trabalha com pneumatologia, como nós trabalhamos hoje em dia, muito embora, né, os reformadores, né, eles trabalhavam a pneumatologia junto com a soteriologia, com a doutrina da salvação em si, né, eles consideravam como a aplicação da salvação pelo Espírito Santo. É uma teologia sistemática nesse sentido, né? As demais teologias sistemáticas basicamente seguem essa mesma sequência, essa mesma divisão. Então, um livro, repete? As Institutas, volume 1, porque estamos falando sobre o aspecto específico aqui da palavra de Deus, né? Do conhecimento de Deus, da revelação de Deus. É um teólogo na história da igreja. Uhum. Para mim, não aqui, evidentemente, não é nenhuma chamativa de disputa por causa de arminianismo, calvinismo, mas é Calvino, né? Para mim, o principal teólogo que eu mais acho inspirativo realmente é João Calvino. Se pudesse dar um segundo lugar para quem? Um segundo lugar, eu vou trazer um autor mais moderno, um pouco polêmico, e nem tudo eu vou seguir de perto, né? Mas que eu gosto bastante dessa área também, é o próprio Alistair McGrath. Eu gosto bastante de ler, né? Não quer dizer que eu vou concordar com tudo e seguir com tudo, mas nessa área seria uma indicação. Legal. É um versículo. Bom, eu citei 2 Timóteo 3,16, vou continuar com ele, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e, né, útil para o ensino, a repreensão e a correção na justiça. O 16 e o 17 também. Legal. Tá bom, reverendo. Muito obrigado aí. Te devolvo a palavra aí para você encerrar, dar um telefone, divulgar algum projeto seu, ou seus livros, né? Da forma que você quiser encerrar. Eu queria só agradecer pela oportunidade de compartilhar com os irmãos aí a palavra de Deus, né, de estarmos aí mesmo em tradições distintas, mas na mesma fé, né, na mesma esperança, na mesma confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, louvar a Deus por ver, né, que o Senhor Jesus tem seu povo, né, em todos os lugares, e gente fiel a Deus e querendo servi-lo. Eu não tenho como divulgar aqui, né, especificamente, mas meus livros são facilmente acháveis, né, na internet, basta digitar meu nome no Google, vai encontrar aí bastante coisa. Você, redes sociais suas, Facebook, Instagram? O meu Instagram, eu tenho o leandro.escritor, né, leandrolima.escritor no Instagram, e também tem o Leandro Lima no Facebook, podem seguir também, são bem-vindos. Legal, várias mensagens aqui bastante carinhosas. O Kleberson deixa essa frase aí que eu acho que é importante no nosso diálogo aqui. Debate é uma exposição de pontos de vistas e não um ringue. O Carline aqui manda um obrigado, parabéns, né, pela exposição. O Kleber, ou Dani, exatamente, muito boa entrevista. Várias mensagens, pessoal aqui elogiando o trabalho que estamos fazendo. Olha, o Robson Gregório, mandando um abraço aí para você. O Carlai novamente aí, ó. Uma honra tê-lo conosco. É isso aí. O pessoal gosta de você. Prazer. Reverendo, muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigado. Estamos juntos, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe a escola, os alunos. Amém. O irmão também, Deus abençoe ricamente, tá? Fique com Deus. Amém. Muito obrigado. Amém. É isso, pessoal. Encerramos mais uma transmissão. Obrigado aí por todos que estiveram presentes. Já temos convidado para a próxima semana. Aguarde as nossas divulgações. Agora eu quero falar com você, que é aluno do sábado, né? Aluno do sábado, como Carlai. Amanhã nós suspendemos a aula. Voltamos e agora temos que suspender devido aí protocolo de segurança.
Quero pedir para que vocês estejam presentes na sala de aula virtual amanhã. O professor Ignaldo Hélio vai ministrar a aula numa live ao vivo pelo grupo VIP lá no Facebook, onde vocês já têm acesso, vocês já estão acostumados a utilizar. E será, então, o fechamento da matéria História da Igreja. Então, não perca, não perca. Reserve esse tempo, é como se você estivesse presencialmente, mas você está na sua casa. Ok? O pessoal da pós-graduação também, mesma situação. A turma de sábado, tanto do curso teológico quanto da especialização, passa a ter, pelos próximos 2 sábados, aula online, digital. Ok? Então, sem mais delongas, eu quero agradecer todo mundo que esteve aí, obrigado, pessoal, amigos aí que estiveram presentes nessa live. Queridos, Deus te abençoe, em nome de Jesus, semana que vem estaremos juntos aí, permitindo o Senhor. Muito obrigado.